Olá, eu sou Rocenilda, dirigente regional de Sorocaba. Nós faremos hoje um estudo muito interessante sobre o ensino colaborativo. O ensino colaborativo é uma das melhores estratégias para a educação especial. E por isso, nós vamos abordar esse tema com vários atores aqui da nossa diretoria que tratam e que são especialistas para que a gente tenha uma visão ampla da importância dessa estratégia de inclusão. Eu vou falar um pouquinho sobre as 10 estratégias que estão na política da educação especial de 2021. Vou falar das 10 diretrizes da política de educação especial do Estado de São Paulo. Bom, começando a falar das 10 diretrizes da política de educação especial do Estado de São Paulo, uma delas, a primeira, é o ensino regular. A garantia do acesso, permanência, participação dos estudantes da educação especial para as ações de inclusão, todos devem estar nas classes do ensino regular. Então, os alunos da educação especial têm direito a estar matriculado nas nossas escolas de ensino regular. Eles também têm direito à educação básica, garantido a educação ao longo da vida, com equidade e qualidade no processo de aprendizagem e a conclusão de todas as etapas da educação básica, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação especial, ela é transversal. A transversalidade da educação especial significa que ela acontece em todas as modalidades e todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino superior, em todas as modalidades, seja EJA, educação especial, seja nas salas de indígenas, quilombolas, em todas as modalidades temos que garantir a transversalidade da educação especial. A quarta é a tecnologia assistiva. Todos os recursos pedagógicos, a acessibilidade, a tecnologia a favor da aprendizagem. Todos os espaços, todas as ferramentas de aprendizagem têm que ser adequadas para os alunos da educação especial. Quinta diretriz é a ampliação do atendimento educacional especializado. Todos os alunos da educação especial têm direito a ter, além do ensino regular, a sala de recurso, a itinerância e, se precisar, dos apoios também. Sexta diretriz, desenvolvimento de práticas inclusivas com vista ao desenho universal para a aprendizagem e a eliminação de barreiras no ambiente escolar. Esta é uma diretriz muito importante que toda a sociedade, toda a escola tem que se adaptar para que a criança não tenha nenhuma barreira arquitetônica, de infraestrutura e pedagógica para a sua aprendizagem na escola. Sétima diretriz, cultura inclusiva. É o fomento de uma cultura inclusiva nas escolas, onde todos somos iguais com as nossas diferenças. Respeitar, adaptar-se, conviver com o outro. Educação inclusiva é uma quebra de paradigma, é olhar a educação e o direito humano como um todo. Oitavo, rede escolar inclusiva. Cada vez mais, não medir esforços para a construção de uma rede escolar cada vez mais inclusiva. Inclusão não pode ser apenas um nome, não pode ser apenas uma terminologia, mas ela tem que ser prática, atitude, ação. Inclusão significa tudo e todos em todos os momentos. Nona diretriz, educação e trabalho. Preparar os educandos e estudantes da educação especial para oportunidades de educação para o mundo do trabalho, para a autonomia, para o protagonismo. Então, educação e trabalho também é uma das diretrizes da educação especial. E décimo, o ensino colaborativo, que é uma estratégia, é uma metodologia de articulação entre o professor especializado,
E os professores regentes das classes comuns, das escolas regulares, das PEIs, onde tiver educação especial, temos que ter o olhar do ensino colaborativo. E isso sim, nós vamos conseguir e garantir total inclusão dos nossos alunos. Bom, esta foi apenas uma pequena introdução do ensino colaborativo que vai continuar. Passo a palavra para a nossa doutoranda Silmara. Bom dia a todos, boa tarde também, boa noite, já que sabemos que esta formação poderá ser assistida pelo trio gestor, professores regentes e professores especializados ou professores da educação especial, tanto no período da manhã, tarde e noite. O trio gestor que vai organizar para que esses educadores possam assistir a esta formação sobre ensino colaborativo. Eu sou a supervisora Silmara, supervisora de ensino, uma das supervisoras responsáveis pela educação especial na diretoria de Sorocaba, e o ensino colaborativo é uma das 10 diretrizes da política da educação especial do Estado de São Paulo, publicada no ano de 2021. E o documento Ensino Colaborativo também é de setembro de 2021. Então, neste ano de 2022, nós estamos implementando o ensino colaborativo na nossa diretoria de ensino. Começo me dirigindo, então, a todos os trios gestores da diretoria de ensino de Sorocaba, a todos os professores regentes de todas as disciplinas do primeiro ano do ensino fundamental, os professores regentes desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, da educação de jovens e adultos, de todas as modalidades de ensino da diretoria de Sorocaba. Também me dirijo aos professores que trabalham conosco na educação especial da diretoria de Sorocaba. Então, eu começo dizendo a todo esse público que nos assiste, que é um público bastante grande, que implementar o ensino colaborativo, nós temos muita consciência de que é um processo, não é um processo fácil, no entanto, é possível, né? Nós precisamos começar a caminhar no sentido do ensino colaborativo na diretoria de ensino de Sorocaba, tendo em vista que é uma política do Estado de São Paulo determinada no ano de 2021, a partir de setembro de 2021. O ensino colaborativo é uma das mais importantes estratégias para a educação dos alunos público-alvo da educação especial, que nos novos documentos, a partir de setembro de 2021, vem sendo chamados de estudantes ou alunos elegíveis aos serviços da educação especial. Só relembrando a todos que nos assistem que o público-alvo da educação especial é bastante delimitado, ou seja, quem pertence ao público-alvo da educação especial. Quem são os estudantes ou alunos elegíveis aos serviços da educação especial? Os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, sendo que o autismo, né, o transtorno do espectro do autismo, TEA, é o mais conhecido dos transtornos globais do desenvolvimento. E a terceira tipologia de alunos elegíveis ao serviço da educação especial, ou alunos público-alvo da educação especial, são os alunos com altas habilidades e superdotação. Então, esses são esses 3 tipos de alunos apenas que pertencem ao público-alvo da educação especial. Dando continuidade, então, às vezes a nossa fala é um pouquinho mais rápida aqui do que os slides, né? Vamos ver se é esse mesmo, se é o slide 2. Só um minutinho. Então, o primeiro passo para a implementação do ensino colaborativo é o cumprimento, né, por meio do trio gestor, principalmente a direção da escola, da Resolução 68/2017 e da Resolução SEDUC de 92 do ano de 2021, que alterou apenas o artigo 15 da Resolução 68 de 2017. Portanto, torna-se imprescindível que os professores da sala de recurso e os professores da itinerância
cumpram as horas que foram determinadas no artigo 15 aí, né, que foi na modificação do artigo 15 da Resolução 68 de 2017, pela Resolução 92 de 2021, que os professores que têm aulas em cada turma, né, que são 10 aulas cada turma de sala de recursos, eles têm que cumprir 2 horas de atuação na modalidade de ensino colaborativo, lá na sala de aula, que está o aluno, né, da educação especial, junto aos professores das aulas regulares. E os professores que trabalham na itinerância, a legislação determina que eles têm que cumprir 4 horas na modalidade de ensino colaborativo, lá na sala regular, onde estão os alunos público-alvo da educação especial, junto aos professores das diversas disciplinas nas aulas regulares. Lembrando que os professores, ao atuarem no ensino colaborativo nas salas de aulas regulares, os professores da sala de recurso e itinerância não devem ter um horário fixo, já que eles deverão colaborar com todos os professores, por exemplo, do 6º ano do aluno que tem deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Outra providência muito importante, né, para a gente caminhar no sentido da implementação do ensino colaborativo nas escolas da diretoria de Sorocaba, trata-se do papel fundamental e extremamente importante e estratégico do trio gestor. Se o trio gestor da escola não assumir o ensino colaborativo, as chances dele caminhar são muito pequenas, né? Os professores regentes de todas as disciplinas e os professores da educação especial precisam da ação intencional do trio gestor para organizar encontros semanais, quando for possível, ou quinzenais, para que os professores regentes e os professores especializados possam começar a aprender a trabalhar colaborativamente, né? E esses encontros deverão promover, e serão promovidos pelo trio gestor, serão promovidos para que os professores regentes e os professores especializados possam planejar juntos, discutir quais tipos de atividades serão feitas, avaliar juntos, né? Planejar principalmente como se dará todo o processo do ensino aos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial lá nas salas regulares, né? Então, toda vez que eu falar estudantes elegíveis ao serviço da educação especial, estou me referindo ao público-alvo da educação especial. Ocorre que, a partir de setembro de 2021, os documentos da SEDUC vêm trazendo essa terminologia, estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Então, a equipe de gestores intencionalmente precisa criar espaços, tempos e condições para que as relações de colaboração, o ensino colaborativo, possam se desenvolver nas escolas, né? Então, trabalhar colaborativamente, professores regentes e professores da educação especial, não é algo que se dá naturalmente, é preciso ser criada essa relação, né? Ela precisa intencionalmente ser construída. E a primeira coisa vai depender da instituição, dessa intencionalidade dos gestores criarem esses espaços, tempos e condições para que as relações de colaboração possam começar a ser desenvolvidas, né? Uma coisa muito importante a ser destacada é que quando a gente fala de ensino colaborativo, a gente pode falar também de bidocência, co-ensino, né? E existem autores que divergem, uns dizem que é tudo a mesma coisa, outros dizem que não. Então, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC, escolheu o ensino colaborativo. Então, não devemos usar co-ensino, bidocência, porque eles entendem e compartilham da ideia de alguns autores que dizem que não é a mesma coisa tudo, né? Bidocência, co-ensino e ensino colaborativo não são a mesma coisa, embora alguns autores achem que sim, né? É uma discussão aí. A Secretaria escolheu a terminologia ensino colaborativo e a perspectiva do que significa a terminologia ensino colaborativo. E o que significa, então, a terminologia ensino colaborativo para a SEDUC? É uma perspectiva de ensino que defende que os professores da educação especial não ministram aula na sala regular para os alunos com deficiência, ou TEA, ou outras habilidades, no lugar dos professores regentes. Então, a ideia do ensino colaborativo, defendido pela SEDUC, tem essa premissa fundamental, primeira e mais importante. Os professores da educação especial, quando estão lá na sala regular,
não ministram aulas para os alunos com deficiência ou TEA no lugar dos professores regentes. O professor regente é o professor primeiro dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, do qual o mais conhecido é o TEA, né? Dos alunos de altas habilidades e superdotação. Então, vocês podem estar perguntando, mas qual então vai ser o papel dos professores especializados, dos professores da educação especial, lá na sala regular, junto aos professores regentes? Eu vou passar algumas coisas, detalhes pequenos sobre isso, mas a PCNP Miriam e Janaína vão destacar mais alguns pontos do papel de cada um, dos regentes e dos professores especializados na perspectiva de um ensino de colaboração, do ensino colaborativo. Então, a estratégia da SEDUC, ao determinar a terminologia ensino colaborativo, nos explica que os professores da educação especial terão uma atuação mais indireta, né? A atuação deles é mais indireta junto aos alunos na sala de aula, porque de quem, dentro do ensino colaborativo, deve ser a atuação completamente direta? Dos professores regentes. Isso é inclusão. A inclusão é quando os regentes assumem todos os alunos, com deficiência e sem deficiência, e poderão, como é a estratégia da Secretaria da Educação, ter o apoio, a assistência, o auxílio, a colaboração de um segundo professor, que é o professor da educação especial. O professor da educação especial, então, dentro da perspectiva de ensino colaborativo da SEDUC, assiste, apoia, colabora com os professores do ensino regular, mas não é ele que assume sozinho os alunos da educação especial. Portanto, o professor principal dos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial são os professores regentes, desde o primeiro aninho do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Quando falamos de sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, são todos os regentes de todas as disciplinas. Eles são a pessoa fundamental para o ensino dos alunos público-alvo da educação especial. Depois poderão contar com o apoio, o auxílio do segundo professor, mas é um apoio, um auxílio. Os professores da educação especial, em nenhum momento, podem assumir, na perspectiva do ensino colaborativo defendido pela SEDUC, o papel dos professores regentes nas salas de aulas, pois devem servir apenas como apoio, assistência, colaboração ao trabalho fundamental e principal e primeiro dos professores regentes nas salas de aulas regulares, quando estamos falando dos alunos público-alvo da educação especial. No documento Ensino Colaborativo de 2021, que vocês encontram facilmente aí na internet, é só colocar Ensino Colaborativo SEDUC 2021, a política da educação especial também encontrada facilmente nas redes sociais e também no Google, né? Num determinado momento do documento Ensino Colaborativo, tem essa frase bastante importante para a nossa reflexão. O fator de diferenciação entre o conjunto de estudantes matriculados na sala regular e aquele estudante que supostamente mereceria o atendimento de docente especializado e exclusivo dentro da mesma classe seria a própria deficiência. E essa situação não pode ser permitida. É aquilo que eu já acabei de falar. O professor da educação especial vem para apoiar, assistir, jamais para ocupar o lugar do professor regente no trabalho com os alunos público-alvo da educação especial. Portanto, não podemos contribuir nem permitir a inclusão excludente. Colocamos o aluno público-alvo da educação especial na sala regular, mas quem trabalha com ele é só o professor da educação especial. Isso é uma inclusão excludente. Quem tem que assumir os alunos da educação especial são os professores regentes, e, claro, contar com o apoio, assistência, a colaboração fundamental também dos professores especializados. E quem tem que assumir a inclusão dos alunos do público-alvo da educação especial? O trio gestor, a diretoria de ensino. É um trabalho compartilhado. Para implementar o ensino colaborativo, é importante, alguns autores defendem que é importante a gente saber que existem estágios para que essa colaboração se torne adequada. Ela não vai se dar também tão facilmente, né?
Então, o estágio inicial para os professores regentes e os professores da educação especial trabalharem de forma colaborativa, existe um estágio inicial, podemos dizer que é uma paquera, né? Os professores se comunicam superficialmente, professores regentes da educação especial, com limites na interação. Essa comunicação é muito formal, ela não é tão frequente. Depois, com o trio gestor intencionalmente criando espaços, tempos, condições, intencionalmente sempre, né? Podemos verificar, observar nas escolas o estágio de comprometimento, que podemos aí, numa comparação, dizer que é um estágio de namoro, né? Quando a comunicação entre os professores regentes e os professores da educação especial se torna mais frequente, mais aberta, mais interativa, vai se tornando uma relação de mais confiança e eles se comunicam mais. E o terceiro estágio, colaborativo, que seria um casamento, né, onde os professores se comunicam, né, os professores regentes da educação especial já se comunicam de forma mais efetiva, trocam ideias, interagem, pensam juntos, planejam juntos, avaliam juntos os seus alunos, né, os alunos que estamos nos referindo nessa formação de hoje, público-alvo da educação especial. Então, é muito importante a gente observar, depois do nosso trabalho como gestores, como que estão esses estágios nas nossas escolas. Sabemos também que algumas escolas da diretoria, ainda que não utilizassem a terminologia ensino colaborativo, já estão em estágios mais avançados do que o inicial. Outras ainda precisam construir o estágio inicial para depois passarmos para o comprometimento e depois para o estágio colaborativo propriamente dito. Papéis dos professores no ensino colaborativo propriamente dito. Então, ao professor regente da sala comum, cabe a responsabilidade pelos conteúdos do currículo, pois ele detém o conhecimento das matérias dos componentes curriculares. A regência do professor regular deve seguir para todos os estudantes da classe, reitere-se, com e sem deficiência, né? E por que a responsabilidade do regente é dos conteúdos? Porque não podemos esperar que os professores da educação especial conheçam os conteúdos das disciplinas de química, filosofia, história, geografia, sociologia, biologia. Não é possível. Então, a responsabilidade do professor da educação especial é apoiar e assistir. Mas quem é que conhece os conteúdos? São os professores das diversas disciplinas. Ao professor da educação especial, cabe o apoio, a assistência fundamental e a colaboração para a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. Uma característica importante do ensino colaborativo é que ele é um poderoso recurso didático, um dos mais importantes para uma inclusão de fato nas escolas, e não para uma inclusão que às vezes é excludente, uma estratégia hábil a disponibilizar a todos os estudantes com e sem deficiência o acesso ao mesmo currículo. Então, quando o documento traz essa mensagem para nós, faz uma conexão com aquilo que nós já trabalhamos desde 2016 na diretoria de Sorocaba, que é a adaptação ou adequação curricular, que hoje se encaixa, né, pelo um grande conceito trazido aí nos documentos da política e do ensino colaborativo, que se chama acessibilidade curricular, que a PCNP Miriam vai falar, vai detalhar um pouco mais. Então, o grande conceito de acessibilidade curricular acolhe a terminologia adaptação e adequação curricular. Então, hoje, a adaptação ou adequação curricular pertence ao amplo conceito de acessibilidade curricular, que será melhor explicado pela PCNP Miriam. Então, algumas pessoas podem estar perguntando, então, qual vai ser o papel dos professores da educação especial? Já que o regente parece ter um papel extremamente importante no ensino colaborativo. O papel dos professores da educação especial é de apoiar, dar assistência e colaborar. Um papel fundamental eu vou destacar aqui. Depois as PCNPs, principalmente a PCNP Miriam, ela vai destacar outros papéis, né? Outras funções que os professores especializados terão junto aos regentes na perspectiva do trabalho colaborativo. Um dos papéis fundamentais dos professores da educação especial é ajudar, apoiar
auxiliar, colaborar com os professores regentes para a construção das adaptações ou adequações curriculares para os alunos público-alvo da educação especial. Então, esse é um papel fundamental dos professores da educação especial, mas lembrando que é apoiar na construção da adaptação curricular, auxiliar, colaborar, ajudar nos aspectos que cabem, nos conhecimentos que pertencem aos professores da educação especial. Nunca fazer sozinho a adaptação curricular, porque os professores da educação especial não têm formação em química, biologia, sociologia, ciências, geografia. Então, é apenas auxiliar os professores regentes na construção das adaptações curriculares. Estou quase encerrando a minha fala, então eu trouxe também essa ficha de planejamento e registros, né, das adaptações curriculares, já numa perspectiva do ensino colaborativo. Então, a gente trabalha com essa questão da adaptação curricular na diretoria de Sorocaba desde 2016, mas como agora temos a perspectiva do ensino colaborativo e a adaptação curricular se encaixa dentro do amplo conceito de acessibilidade curricular, a diretoria de ensino vai disponibilizar essa ficha, que é um modelo, né, para registrar, planejar primeiramente e registrar o trabalho de adaptações curriculares na nossa diretoria. Então, a partir do dia, acho que dia 23, essa ficha estará disponível no boletim da diretoria de ensino e também no site da diretoria. Lembrando que eu construí esse modelo de ficha para um aluno fictício, né? Então, é só um modelo para que aqueles que ainda não têm essa ficha possam imaginar os detalhes mínimos que ela tem. Sabemos que tem escolas que já têm fichas de planejamento e registro de adaptação curricular. Podem continuar com as que vocês têm, desde que tenha esses 5 itens que eu vou apontar como imprescindíveis e obrigatórios, né? Então, aqui vem todo o preenchimento. Essa adaptação fictícia que eu construí, ela é da área de ciências humanas, é do currículo do 6º ano, já o currículo novo, né, do 6º ano, de acordo com a BNCC, parece-me que é do 3º bimestre, uma coisa assim, né? É o volume 3 do 6º ano, a disciplina é lá de Ciências Humanas, Geografia. Então, aqui as 5 coisas imprescindíveis na ficha de registro e planejamento da adaptação curricular. O nome do aluno, a turma, as dificuldades que ele tem naquele momento que será feita a adaptação curricular, as possibilidades dele naquele momento que será aplicada a adaptação curricular. Esse aluno, aí faz então uma descrição do aluno, ele tem o transtorno do espectro do autismo, ele ainda não está completamente alfabetizado, está na hipótese alfabética, né? Mas ele demonstra muito interesse em participar das aulas, oralmente ele gosta de participar. Então, as características do aluno, naquele momento, precisam estar registradas. Só que, relembrando, daqui 3 meses, esse aluno supõe-se que aprendeu muitos conteúdos, se desenvolveu, né, o seu intelectual desenvolveu. Portanto, essa parte vai ter que sendo mudada, vai ter que contemplar aquilo que ele tem como novas possibilidades e retirar as dificuldades que ele tinha em março e que já não tem em julho, por exemplo, né? Um outro item importante da ficha de planejamento e registro da adaptação curricular é lá para o currículo. Eu sempre falo, não existe adaptação curricular. Não pode ser chamada de adaptação ou adequação curricular se não existir conteúdo. O mesmo conteúdo que está sendo trabalhado com os alunos que estão acompanhando. Então, a unidade, agora nós temos um currículo, né? Então, outro item obrigatório é colocar a unidade temática e habilidades que serão trabalhadas com a turma toda de alunos, que não precisou de adaptação curricular. Nesse caso aqui, dessa adaptação fictícia, essa unidade existe mesmo no currículo. A unidade temática era conexões e escalas, e vai ser trabalhada a questão do planeta Terra, seus movimentos, dinâmica climática. A habilidade que o professor vai trabalhar com toda a turma é a habilidade do currículo paulista, a EF06-GE03, que é caracterizar os principais movimentos do planeta Terra. A situação de aprendizagem do currículo, que vai ser trabalhada também, evidentemente, com o aluno com TEA, porque essa ficha é para o aluno que tem TEA, o aluno João Pedro Alves. A situação de aprendizagem é planeta Terra, movimentos e dinâmica climática. Outro item obrigatório na ficha de planejamento e registro da adaptação curricular, o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo, né? Porque agora o currículo chama de objeto de conhecimento, que será trabalhado com a turma toda e com o aluno
CONTEA, que ainda está na hipótese de escrita, né? Na hipótese da silábica alfabética, ou seja, não está completamente alfabetizado. Mas não é porque ele não está alfabetizado que ele não pode aprender o conteúdo de geografia, que hoje era nessa aula seria planeta Terra. Então, colocar o objeto de conhecimento que está citado lá no currículo, que nesse caso é relações entre os componentes físico-naturais, falando do planeta Terra. Aqui, um item completamente obrigatório, materiais e mediações que serão necessárias para ensinar o aluno Pedro Alves essa habilidade do currículo, esse objeto de conhecimento. Aqui eu coloquei só uns exemplos também, como diz, fictícios, né? Poderia ser disponibilizado letras móveis para o aluno, uso de letra bastão, porque ele ainda não está com a letra cursiva, não está bem apropriado da letra cursiva. Vídeo sobre o planeta Terra, que todos os outros vão assistir, ele precisa estar assistindo e participando, né? As explicações do professor, deixar que o aluno participe, fazer roda de diálogo, permitir que o aluno participe, né? Sempre o professor regente tem que dar oportunidades para que os alunos da educação especial participem de toda a aula, né? Poderia depois, então, que já fez todas essas abordagens, mediações, apresentar para o aluno, quando os outros forem fazer as atividades lá do currículo, do caderno do aluno, apresentar, então, a atividade de adaptação curricular, que deverá ir ao encontro das condições psicológicas, emocionais e intelectuais do aluno no dia que será aplicada a adaptação curricular. Poderia trazer uma palavra cruzada, caça-palavras, várias figuras sobre o planeta Terra, em conexão com tudo que foi falado na aula, para que o aluno escrevesse o nome das imagens, frases, enfim. Como é fictício, não dá para dar exemplos reais aqui. São diversas as possibilidades, e tudo isso teria que ser registrado aqui. E depois, as atividades que foram entregues ao aluno no momento em que o restante da sala está fazendo as atividades do caderno do aluno, precisam ser anexadas a essa ficha. Se foi, como eu falei, caça-palavras, cruzadinha, imagens para colocar o nome, imagens para ele escrever frases, enfim. Tudo isso tem que ser grampeado a essa ficha. E depois, um item completamente obrigatório são as reflexões após a aplicação da adaptação curricular, da atividade propriamente dita para o aluno que tem TEA, né? E aí, quem que tem que fazer essas reflexões? Professor regente e os professores da educação especial, que deverão construir juntos as adaptações curriculares, né? Então, aqui eles podem colocar tudo o que eles sentiram. A adaptação curricular deu certo para o aluno? Se ele fez correndo, quase de olhos fechados, não deu certo, porque foi muito fácil, né? A adaptação curricular precisa sempre trazer uma dificuldade para o aluno que vai fazê-la, mas uma dificuldade também possível de ser feita pelo aluno com a mediação dos professores, né? Regentes, e se naquele dia o professor da educação especial estiver na sala, também do professor da educação especial. Então, adaptações curriculares que os alunos fazem de olhos fechados não foram boas, porque ele já sabia fazer sozinho. É sempre importante que a atividade de adaptação curricular traga uma dificuldade para o nosso aluno, mas uma dificuldade que, com mediação também, ele vai conseguir fazer. Então, tudo isso o professor poderia estar registrando as reflexões juntamente, né, o professor regente, juntamente com o professor da educação especial. Então, esse modelo nós vamos disponibilizar, lembrando que é um aluno fictício. Já a habilidade, o conteúdo existe mesmo no nosso currículo do 6º ano, mas o aluno é um aluno fictício, mas que poderia muito bem ser um aluno aí da nossa diretoria. Um ponto importante, muitos alunos, alguns, né, ou bastante alunos da educação especial ainda não estão plenamente alfabetizados. E o fato de não estarem alfabetizados não significa que eles não possam ter acesso ao currículo. Pode. Esse exemplo fica muito claro, ele está no 6º ano, não está plenamente alfabetizado, está tendo acesso ao currículo de geografia com a situação de aprendizagem do planeta Terra, né? Porque as atividades que o professor pode construir podem fazer duas coisas: ajudá-lo a caminhar no processo de alfabetização e ainda se conectar ao currículo, né? A inclusão não é algo negociável, não é uma opção. Nós não podemos dizer assim, talvez eu vou fazer isso. Não, não é uma opção. É um direito indiscutível dos nossos estudantes, né? Então, temos que sempre refletir
Qual é o tipo de inclusão que está acontecendo na minha escola? Uma inclusão excludente, quando os regentes não assumem os alunos público-alvo da educação especial e fazem com que os professores da educação especial sejam os primeiros professores que trabalham com os alunos da educação especial e os regentes talvez trabalhem depois, não é inclusão, é uma inclusão excludente. A verdadeira inclusão requer que os professores regentes assumam prioritariamente os alunos da educação especial e contem, claro, que contar com o apoio, auxílio, assistência, a colaboração dos professores da educação especial, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Mas os regentes precisam assumir o trabalho com os alunos da educação especial. Então, o ensino colaborativo requer os dois trabalhos, né? Os conhecimentos dos professores regentes, que são eles que conhecem os conteúdos, e o auxílio dos conhecimentos que os professores da educação especial podem trazer para ajudar os professores, por exemplo, na hora de construir uma adaptação curricular, de aplicar, de fazer os registros após a adaptação curricular. Eu vou encerrando aqui a minha fala, as referências que eu utilizei para falar com vocês são os dois documentos, a Política da Educação Especial de 2021, o Ensino Colaborativo, também é um documento que achamos facilmente no Google, também de 2021. Então, agradeço, né, a presença de todos aí que estarão nos assistindo e digo que o ensino colaborativo é um ensino, o trabalho, né, a perspectiva de trabalhar no ensino colaborativo requer realmente o trabalho conjunto de todos nós, da diretoria de ensino, do trio gestor, que é o trabalho fundamental, sem o trabalho do trio gestor, para que o ensino colaborativo caminhe na escola, não teremos ensino colaborativo. Então, conto com o apoio de todos os diretores, professores coordenadores, vice-diretores, para nos ajudar a implementar e caminhar no sentido do ensino colaborativo na diretoria de Sorocaba. Podem contar com o nosso apoio, todos nós aqui da Educação Especial, os supervisores, os PCNPs da Educação Especial e certamente os outros supervisores também, a nossa dirigente e os outros PCNPs também poderão ajudar as escolas que sentem dificuldades ainda, né, apesar das formações que vamos fazer, podem contar sempre com o nosso apoio, né? Se tiverem alguma dificuldade, quiserem trocar uma ideia, juntos seremos mais fortes, juntos teremos mais chances de implementar o ensino colaborativo na diretoria de Sorocaba. Um abraço a todos, até uma próxima formação. Olá a todos, meu nome é Miriam, sou PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Dou boas-vindas a vocês, trio gestor, professor regente e professor especializado, especialista da Educação Especial. Esse nosso encontro, que vai ser dividido, vocês vão se organizar na escola para estar assistindo da melhor maneira possível. Nós vamos discutir, né, em complemento com a supervisora Silmara, nós vamos discutir a implementação do ensino colaborativo na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O ensino colaborativo é uma perspectiva teórica, né, uma forma, uma estratégia de atendimento, uma estratégia de atuação, de metodologia dentro da unidade escolar, do contexto escolar. E hoje nós vamos discutir um pouquinho da parte do referencial teórico e de umas possíveis implementações, da possível implementação de estratégias de implementação do ensino colaborativo no contexto escolar. Então, para iniciar, eu gostaria de mostrar para vocês. Para começar, gostaria de apresentar os dados quantitativos da nossa diretoria de ensino de Sorocaba. A diretoria de ensino de Sorocaba, há algum tempo, ela começou a sua expansão, tanto quantitativa de alunos, isso numa perspectiva de políticas nacionais e internacionais, e também na questão dos atendimentos, na expansão do atendimento. Atualmente, na diretoria de ensino de Sorocaba, nesse ano de 2022, nós temos um total de 1.102 alunos da educação especial nas nossas escolas, sendo dividido por área, 381 alunos com deficiência intelectual, 382 alunos com transtorno do espectro autista, do autismo, seja ele do autismo leve, moderado e severo, 155 alunos com deficiência física, desde alunos com mobilidade reduzida a alunos com tetraplegia, 27 alunos com baixa visão,
e 9 alunos com cegueira, 66 alunos com surdez, 39 alunos com deficiência múltipla. Nesse quadro encontram-se alunos que têm a deficiência física mais a deficiência intelectual, ou a deficiência física mais a deficiência auditiva, e que tem duas ou mais de uma deficiência. Alunos com síndrome de Down, nós temos 43. Alunos com altas habilidades, cadastrado na sede, na Secretaria Digital, nós temos um aluno. Esse total de 1.102 alunos, quando a gente vê esse número, a gente até acha que é bastante, e é mesmo, né, significativo, mas representa eu não vou falar exatamente quanto, mas 2,3% da totalidade dos nossos alunos na diretoria. Gradualmente, esse aumento está aumentando esse número, e concomitante a isso, o que a diretoria de ensino de Sorocaba se propôs, né? É o aumento quantitativo dos nossos serviços também. Então, num panorama do que hoje a rede oferece, hoje nós vai ser uma discussão, conversar sobre atendimento educacional especializado, a importância desse professor especialista especializado dentro da unidade escolar, e como ponto-chave, junto com o trio gestor e o professor regente, os elementos fundamentais para a implementação, né, e constituição do ensino colaborativo. Nas nossas escolas, ressaltando, voltando aos números quantitativos que eu coloquei dos 1.102 alunos, 100% das nossas escolas, a diretoria de ensino de Sorocaba, possuem aluno com algum tipo de deficiência. Então, isso representa, assim, que nossa cidade, nossa diretoria, a gente cada vez mais, a gente tem que se apropriar, né, se organizar, para que seja atendido de uma maneira, de uma cultura inclusiva dentro das escolas, porque nós não temos mais aquela cultura que tinha antes, algumas escolas com muitos alunos com deficiência e algumas que nunca tinham matrículas. Nós estamos num momento que 100% das nossas escolas possuem aluno com deficiência. Um total das escolas, de 79 escolas que foram analisadas, 78, né? Porque aí a gente não incluiu o CEJA na contabilização dos dados, e também quando não tinha ainda a escola do Altos de Ipanema. Nós temos 79% das nossas escolas possuem atendimento educacional especializado, ou seja, 62 escolas possuem atendimento educacional especializado. Isso eu falo totalizante das áreas, seja na área da deficiência intelectual, do autismo, da deficiência auditiva, visual, física, né? Nós não temos salas de recursos, que daí, na verdade, seria de complementação das altas habilidades, e também não temos por deficiência múltipla, porque acabam sendo atendidos nas salas de deficiência intelectual ou deficiência física. Então, no total, isso representa, nós temos 79% das nossas escolas com atendimento educacional especializado, sendo 44% desse atendimento é direcionado para os alunos com autismo, 42% para os alunos com deficiência intelectual, e no menor número, né, 5% alunos com deficiência auditiva, 5% alunos com deficiência visual e 4% alunos com deficiência física. Mas isso também é em proporção aos nossos números de matrículas dos alunos na nossa rede. Para a gente conversar sobre ensino colaborativo, intencionalidade, reprogramação das nossas práticas dentro da unidade escolar, quando a gente fala na educação especial, quando a gente fala no aluno com deficiência, é importante a gente ter como 3 conceitos básicos para a gente levar a nossa discussão, né? Então, o primeiro é a gente saber a definição da pessoa com deficiência, para a identificação, principalmente nessa questão social da pessoa com deficiência, a gente ter muito claro qual é a função da escola e qual o papel da acessibilidade também no processo de ensino-aprendizagem. Então, para começar, né, eu gostaria de falar, sempre em todas as formações, eu acabo sempre discutindo a definição da pessoa com deficiência, porque a gente, lendo, entendendo a definição da pessoa com deficiência, a gente entende aspectos fundamentais nessa definição. Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Essa definição é da Convenção da ONU, né, onde o Brasil é signatário, e ela também faz parte da definição da Lei Brasileira de Inclusão. Então, o que é muito importante a gente ter como reflexão na definição e levar isso também dentro da unidade escolar? Porque, primeiro, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo. Então, isso é o primeiro respeito com a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela tem sim algumas limitações, seja na área física, mental, intelectual ou sensorial. Então, isso é o primeiro respeito, né? A gente fala em igualdade, mas a gente tem que pensar em equidade. E a equidade, a gente entender a dificuldade da pessoa para propor oportunidades. Então, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a chave da definição. E essa chave, esse pensamento social que a gente deve levar para a sociedade, seja para a escola, que é um pedaço da nossa sociedade, um pedaço de mundo, como nos outros segmentos da sociedade. Por quê? A gente compreende que tem a limitação, mas que com os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, são as barreiras que vão maximizar ou diminuir essa funcionalidade da deficiência. Então, o que a gente pode tirar da definição, né, que é a questão das barreiras, a identificação de barreiras, dar oportunidades do quê? De acesso à aprendizagem, levando essa definição para a unidade escolar. Continuando, quando a gente pensa em acesso, né, nossa, mas falar de acesso à aprendizagem, segundo o dicionário Aurélio, acessibilidade significa qualidade do que é acessível, que tem acesso, facilidade e possibilidade na aquisição. Podemos dizer que uma escola inclusiva, na verdade, não uma escola, é uma sociedade, mas vamos pensar a escola como um pedacinho da sociedade que a gente está discutindo, que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento humano da pessoa com deficiência e das outras pessoas como um todo. Inclusive, é quando implementa as acessibilidades nas 6 modalidades: arquitetônica, comunicacional, instrumental, programática, metodológica e atitudinal. Eu não vou entrar agora no detalhe dessas categorias de acessibilidade, mas ao longo da apresentação, quando a gente for discutir estratégias no contexto escolar, identificação, a gente está retomando, né, essas categorias de acessibilidade. Então, a gente tentar entender o que a escola, enquanto escola, oferece na arquitetura, na comunicação, nos recursos e instrumentos, no nosso programa, ou seja, no nosso planejamento, na nossa metodologia, qual o caminho que eu utilizo para ensinar, quais as minhas atitudes frente às pessoas, os alunos com deficiência. Se a gente teve, né, refletir sobre a definição da pessoa com deficiência, refletir sobre a questão do acesso, da acessibilidade, nós não podemos fugir da definição da função da escola. Hoje nós estamos discutindo a nossa atuação dentro do contexto escolar. Existem muitas barreiras ainda na sociedade em questão à pessoa com deficiência, mas olhando para trás, hoje a gente enxerga que tem muito mais avanços, mas hoje a nossa discussão é na escola. E qual que é a função da escola? Eu trouxe 2 definições de definição da escola, embora a escola mude de configuração, mas o cerne da escola, a função da escola, a gente não perde, ela continua, que é o aprender e ensinar. Então, eu trouxe a definição da Marsiglia, onde ela fala que a escola é a instituição social cujo papel específico consiste em propiciar o acesso ao conhecimento sistematizado daquilo que a humanidade já produziu e é necessário às novas gerações. Ou seja, nessa definição, a gente vê que o ponto-chave da escola é propiciar o conhecimento, né? Mas não é qualquer conhecimento. A escola, ela tem o conhecimento organizado, sistematizado daquilo que a humanidade já produziu, que é o conhecimento científico, né, que foi selecionado, e que é aquilo, por isso que a gente vai na escola, não é qualquer conhecimento. Então, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, a gente tem que ter essa visão de que a pessoa com deficiência, seja ela intelectual, autismo, seja mais leve ou mais severa, ela está na escola para aprender aquilo que a escola tem para oferecer. Mas a gente tem que ter a percepção de que nem todos aprendem da mesma maneira, mas que esse conteúdo sistematizado, esse conhecimento organizado,
ao longo da humanidade, ele precisa ser passado também para a pessoa com deficiência. E a definição do MEC, a escola tem um compromisso primordial e insubstituível, que é de introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico. Todo ser humano, incondicionalmente, tem direito a essa educação. Então, a educação como direito fundamental de introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico, a gente não pode perder essa função da escola. Então, quando a gente vai discutir planos de inclusão, discutir planos dos alunos, os alunos têm que estar inclusos, né, principalmente nessa questão da dialética da aprendizagem e do ensino. De quem é a responsabilidade do aluno com deficiência no que se refere ao acesso, permanência e aprendizagem na escola? Hoje, com o nosso foco na aprendizagem, né, que é o ensino colaborativo, nós estamos falando da aprendizagem, a gente não pode deixar para trás o acesso e a permanência. Então, de quem é a responsabilidade desse meu aluno? Hoje a gente não discute mais o aluno estar matriculado na escola. Isso é o reflexo da nossa diretoria, já que tem 100% das nossas escolas com aluno com deficiência. Mas só acesso não basta, né? Quais são as condições para a permanência desse aluno na escola e que ele conduza a sua aprendizagem? O aluno com deficiência, ela faz parte da escola como um todo. Sendo assim, todos são responsáveis por ele. O aluno é da escola, né? Como qualquer aluno, ele é aluno da escola. Então, ele precisa ter essa corresponsabilidade de todos os agentes da escola. E qual a corresponsabilidade, né? É para ter ações colaborativas e intencionais. Então, quando eu falo intencionalidade, eu falo naquilo que eu quero conseguir, que eu quero chegar. E eu só tenho uma intencionalidade quando eu conheço, né, para eu ter a minha intenção, e eu tenho um planejamento para que isso aconteça. Por isso que a gente fala ensino intencional, né? Então, se eu quero que meu aluno seja alfabetizado, então, eu vou ter minha intencionalidade na minha programação do meu plano de trabalho, com foco que meu aluno ele tenha um progresso no processo da aquisição da leitura e da escrita. Na questão do ensino colaborativo, essas ações colaborativas intencionais, ela tem uma tríade, né, que é fundamental, que é o trio gestor, que é o professor especialista regente, que é o professor especialista, especializado da educação especial. Faço uma observação aqui, que todos nós, professores, somos especialistas, né? A diferença é que o professor regente, ele é o especialista do conteúdo da disciplina onde ele ministra, e o professor de educação especial, ele é especialista nos conteúdos da educação especial, que eu vou estar apresentando também para vocês. Então, se tem essa tríade que é muito importante para a implementação do ensino colaborativo, e que é uma estratégia de permanência e de aprendizagem do aluno, e que não beneficia só o aluno público-alvo, o elegível da educação especial, ela vai privilegiar toda a escola como um todo, né? Porque nós temos uma diversidade muito grande. A diversidade, ela não existe por conta da deficiência. A diversidade existe por conta da condição humana. Então, nós somos diferentes na forma de aprender, os professores são diferentes na forma de ensinar, da percepção, da concepção de mundo. Então, por isso, esse diálogo, né? Essa estrutura bem organizada é para que seja conduzido um ensino colaborativo onde tenha cada um desenvolvendo seus papéis, visando o melhor desenvolvimento de uma escola inclusiva. Então, pensando numa coisa-chave, né, que a gente tem, que é um serviço que nós temos por lei, né, garantido, e que a política do Estado de São Paulo, ela assegura isso, né, que é o atendimento educacional especializado. Então, a educação especial qual é um papel fundamental dentro do contexto escolar? É o AEE, né, o AEE. O atendimento educacional especializado, que são as salas de recurso ou itinerância, está dentro da educação especial e deve ser construída coletivamente. Deverá estar presente no projeto político-pedagógico da escola e seus professores devem estar engajados e comprometidos com a identificação de barreiras no processo de escolarização, como também propor estratégias pedagógicas de acesso ao conhecimento. Portanto, esse serviço irá identificar as barreiras no contexto educacional e, através de plano de trabalho, irá propor e desenvolver as estratégias individuais e coletivas visando o saber pedagógico. O que aqui tem de importante, né? Algumas coisas, por exemplo,
O atendimento educacional especializado, ele deve ser construído coletivamente. Quando no segundo slide da apresentação eu mostrei o crescimento quantitativo da nossa diretoria, a gente precisa melhorar esse trabalho. E esse trabalho ele só vai ser construído coletivamente se ela for apoiada pelo trio gestor, se ele for discutido com os professores regentes, ou seja, o que o professor regente necessita, né? O que o trio gestor pode fazer para articular, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, e principalmente, o papel do professor especializado dentro da unidade escolar. Portanto, esse serviço irá identificar as barreiras, né? Então, ajudar a escola na identificação de barreiras no contexto educacional, mas principalmente desenvolver estratégias individuais e coletivas, visando o saber pedagógico. Então, é importante que tenha essa construção, nós vamos conversar ao longo da apresentação. Quando eu falei ali anteriormente que o professor ele é especialista regente, né, do conteúdo, e o professor de educação especial, ele é especialista no conteúdo da educação especial. Então, eu apresento para vocês o conteúdo que ele é no documento da política da perspectiva da educação inclusiva de 2018. Também tem na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, que é o conteúdo específico da educação especial. Então, por exemplo, o atendimento educacional especializado é realizado mediante atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino, da língua brasileira de sinais, da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, ou seja, o professor de sala de recurso, o professor do atendimento educacional especializado, da área da deficiência auditiva, da surdez e da deficiência auditiva, ele tem que saber a língua brasileira de sinais, né, o Braille, a Libras, né, e a língua portuguesa como segunda língua. Conhecer o sistema Braille, Soroban, orientação e mobilidade, atividades de vida autônoma, ou seja, isso para os alunos com deficiência visual, né? Então o professor ele tem que conhecer o sistema Braille, a escola tem que oportunizar essa aprendizagem para o aluno. Soroban, né, que é o instrumento para matemática, da orientação e mobilidade, né, de ele se locomover na escola, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, né? Então, para os alunos que não têm a comunicação verbal, seja por paralisia cerebral, seja por autismo, ter conhecimentos dos aspectos da comunicação alternativa suplementar, conhecer sobre o desenvolvimento dos processos mentais superiores, então eu preciso conhecer como o desenvolvimento dos processos mentais superiores, ou seja, eu tenho que conhecer sobre memória, eu tenho que conhecer sobre raciocínio lógico, concentração, ou seja, como que é a operacionalização do conhecimento, né, como que é o desenvolvimento cognitivo, principalmente dos alunos com deficiência intelectual e dos alunos com transtorno de espectro autista. Programas de enriquecimento curricular, né, no caso dos altas habilidades de superdotação, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva, entre outros. Então, esses são o conteúdo. Eu conhecer os equipamentos da tecnologia assistiva, quais são os equipamentos, identificar, meu aluno ele tem baixa visão, ele tem uma dificuldade porque ele não consegue enxergar da maneira como todo mundo. Então, o que eu vou precisar recorrer para ele? É uma lupa eletrônica, é o tablet, no caso que a secretaria enviou, né? É a localização dele na sala de aula. Então, são exemplos dessas barreiras, né? Exemplos de que o professor especialista ele tem que organizar dentro do seu planejamento de atuação no contexto escolar. Lembrando, retomando, que a atuação dentro de uma sala de recurso ou de um ensino itinerante é como se fosse uma função do AE, né? O AE ele tem toda essa dimensão, né, de identificação de recurso, de planejamento de estratégias, de verificação de barreiras. Então, o atendimento, ele é uma face, né? Um item do atendimento educacional especializado. E o ensino colaborativo no contexto da escola inclusiva, né? A gente pode falar vários objetivos, né, do ensino colaborativo no contexto da escola inclusiva, mas eu frisei esse porque eu achei importante, ou seja,
o ensino colaborativo, né, as ações colaborativas, como objetivo principal, assegurar que todos os alunos participem no máximo da aula, ou seja, promover estratégias que promovam a interação entre professores e colegas. Então, o ensino colaborativo, com a identificação de barreiras, com a organização de diálogos planejados, de planejamento, eu tenho que ter como base a participação máxima da aula. Eu promover que esse meu aluno, como a classe como um todo, ele participe do conteúdo que está sendo passado, participe das atividades programadas, ou seja, que ele faça parte desse contexto de ensino-aprendizagem, seja ele qual for. Então, que sejam oferecidos estratégias e oportunidades que ele faça parte desse contexto escolar. Os eixos estruturantes, foi tirado do documento, é muito importante o estudo, né, do documento oficial, tanto da política como do documento do ensino colaborativo. Quando a gente pensa em implementação de um fortalecimento coletivo, o estudo e a discussão é muito importante, né? Então, ler, discutir por partes, entender os papéis, os diferentes papéis, as diferentes relevâncias, né? O quanto um professor especialista é importante dentro da escola, o quanto o trio gestor é importante para que eu desenvolva, que as propostas inclusivas na escola elas sejam sedimentadas, e quanto o professor regente, né, do conteúdo, ele é fundamental para a aprendizagem desse aluno, né? Então, é muito importante rever, né, e fortalecer a importância de cada um. Os eixos estruturantes do ensino colaborativo. Primeiro, articulação entre professores regentes, professor de educação especial. Então, não é mais só aquela questão de uma observação, né? Não, é da participação, articulação, né? Então, é eu conversar, eu elaborar junto, eu identificar. Então, não é só a identificação do professor especializado, né? É a identificação do processo da escola como um todo. Identificação, aperfeiçoamento e acompanhamento dos apoios e serviços para a inclusão. Então, o meu aluno, ele precisa de um cuidador, ou o meu aluno, ele não precisa mais de um cuidador. Isso é muito importante para a gente pensar que os apoios e serviços para a inclusão, eles precisam ser transitórios, ter essa perspectiva de transitoriedade. É lógico que alguns, eles vão necessitam, né? Um aluno com tetraplegia, por exemplo, ele vai necessitar do cuidador, mas o aluno que ele já está com alguma independência, então, que não tem necessidade tanto desse apoio, que seja avaliado não só a necessidade de dar o apoio, mas principalmente também a retirada, porque isso é um ponto positivo que a gente está vendo, a autonomia e desenvolvimento do aluno no contexto escolar. Terceiro eixo estruturante, todos os estudantes com e sem deficiência no mesmo espaço físico, com o mesmo currículo, garantida a acessibilidade. Então, aqui a gente fala em adaptação de currículo, né? Pode usar o termo adaptação de currículo, desenho universal da aprendizagem, ou seja, é o mesmo currículo, é como aquele primeiro slide, lá os primeiros slides, pensando na função da escola, dar o conhecimento científico para todos os alunos. Mas de que forma, né? De que forma que esse conhecimento vai chegar para o meu aluno? Então, essa discussão, essa garantia, né, do direito da educação fundamental como um todo. E o quarto, formação continuada dos docentes para as práticas do ensino colaborativo. A formação continuada, eu posso fazer uma observação, que são as formações continuadas que a gente pode fazer até em nível de DE, e a formação dentro do nível escolar, como que o trio gestor pode organizar uma questão de grupo de estudos, né, para estar trabalhando, de momento de grupo de estudo, de formação, de que seja feito formações dentro da escola para os professores regentes, para a equipe comum. Às vezes a gente pensa, a teoria é muito difícil, né, de como que a gente vai fazer. Qual que é o caminho, né? Como operacionalizar o ensino colaborativo no ensino no contexto escolar? Ao longo da minha experiência, ao longo do meu trabalho, não existem receitas para nada, né? Não existe uma receita para uma adaptação de currículo, não existe uma receita para uma escola ter uma cultura inclusiva. O que existe são formas e estratégias pensando no individual e na coletividade. Porque quando muitas vezes eu penso naquele meu aluno
eu mudo as estratégias para ele ali na individualidade, sem perceber, eu estou mudando a coletividade. Eu estou mudando a forma da sala ver meu aluno, eu estou mudando a forma dos outros professores olharem meu aluno. Então, é pensar nesse caminho. E como que eu posso fazer alguma coisa, né? Primeiro ponto, o ponto de partida é conhecer a realidade do aluno além do diagnóstico. Então, quando a gente fala que o aluno, ele é aluno de todos da escola, ele é um aluno, né? Ele é um menino, é uma menina, um jovem, uma jovem, além do diagnóstico. Então, conhecer a lei. Então, muitas vezes o aluno chega com aquele papel escrito autista severo, deficiência intelectual, retardo mental grave, né? Olhar além, né? Então, eu sei que por garantia de direito, meu aluno tem deficiência comprovada no laudo. Então, o que esse laudo garante? Que ele vai para o sistema, em que ele tem a EE e que ele vai necessitar de estratégias. Para eu fazer isso, eu tenho que conhecer meu aluno além do diagnóstico. Então, como? Conhecer o contexto social, cultural, a história dele, conversar com essa família, né? Fazer uma avaliação com ele, da visão dele de mundo, do conhecimento pedagógico, como está o desenvolvimento dele. Então, eu tenho que conhecer. Então, identificar as especificidades do estudante, tanto as suas potencialidades como a sua dificuldade. Muitas vezes a gente foca numa avaliação para ver aquilo que ele não sabe e esquece de ver aquele caminho que vai, aquela potencialidade que ele tem, que vai ser o caminho para eu conseguir a compensação daquilo que é mais difícil para ele. Então, meu aluno é super comunicativo, né? Ou senão o meu aluno, ele tem, assim, um registro bom, mas ele é super tímido. Então, o que eu vou fazer? Utilizar diferentes estratégias com eles. Identificar as barreiras ambientais e atitudinais que tem na escola para ele e os facilitadores também ambientais e atitudinais. Então, se eu tenho um aluno, eu faço a avaliação para identificação das potencialidades e dificuldades no meu aluno. Aí eu vi ali naquela avaliação pedagógica, né, na avaliação onde eu coloquei os itens, seguindo o anexo 1 por cada área, mas aí eu tenho que identificar o que tem de barreiras, né, o que está impedindo, né, e está dificultando para ele na escola, não só dentro da sala de aula, mas no contexto escolar. Quais são as atitudes, né, que precisam ser mudadas, têm que ser estruturadas. E os facilitadores, né, que poderiam estar ajudando. Eu tendo tudo isso, né, eu vou fazer uma problematização, ou seja, a partir da observação e coleta de informações, dialogar com a equipe da escola para o planejamento de estratégias, né, metodologias e recursos que irão facilitar e promover o acesso às diferentes ações pedagógicas. Essa avaliação, ela não tem que ser apenas do professor especializado. O professor especialista, ele precisa conhecer o seu aluno. E o momento, que vou falar mais para frente, que organizar as reuniões, possibilita tanto o professor regente da sala de aula, a visão dele, o que ele identificou do aluno, como o professor especializado da educação especial, para promover estratégias juntas ali, para estar trabalhando com o aluno. A instrumentalização, que seja desenvolver as estratégias propostas num planejamento colaborativo, visando o quê? A participação coletiva e individual do estudante no contexto escolar, a aprendizagem. Então, as ações entre, né, a equipe escolar, ou seja, trio gestor, professor regente, professor especializado, é pensar mesmo na participação coletiva e individual do estudante no contexto escolar. Ou seja, o aluno ter condição de participar em atividades coletivas, mas também ele ter atendido aquela individualidade como estudante que tem uma deficiência ou uma dificuldade. Então, por exemplo, o aluno ele não consegue de forma, vou falar mais para frente também, mas não consegue de forma nenhuma entender a letra cursiva ou fazer o registro de letra cursiva. Isso é o quê? É uma barreira ambiental e instrumental. Então, o que é identificar? Tira-se a letra, passa-se a fazer letra de forma, tanto para ele fazer as questões, como os professores utilizam a letra de forma. Então, eu identifico uma barreira e vou dando a estratégia, né, e colocando isso como ação para o meu aluno e na escola como um todo. Articulação qualificada, né, isso são questões do documento, né, do ensino colaborativo. Articulação qualificada é intencionalidade, ou seja, a articulação entre as pessoas, ela precisa ter intencionalidade. Então, identificar barreiras no ambiente escolar, planejar ações e estratégias para transpor as barreiras.
Quando eu faço articulação articulada, eu identifico as barreiras, mas eu não fico só. Aí eu identifico, a escola não tem isso, a escola não tem aquilo, o aluno não sabe isso, o aluno não sabe aquilo. Tá, mas o que eu proponho, o que eu vou planejar para estar melhorando dessa condição? O trio gestor, ele é responsável pela gestão do ensino colaborativo na unidade escolar como um todo, né? Considerando a organização da escola e oferecendo apoio para a articulação qualificada entre os professores. Então, o trio gestor organizar o horário, qual horário, garantir que esses professores se encontrem, garantir que esse professor especializado, ele discuta com todos os professores das áreas, que ele possibilite compreender e dar as sugestões e que o professor, as estratégias sejam realizadas dentro da sala regular. O professor regente responsável pelo conteúdo curricular, efetivando atividades e ações pedagógicas, e o professor de educação especial responsável pela mediação das metodologias e dos conteúdos e serviços da educação especial. Então, são três funções que são fundamentais para o desenvolvimento do ensino colaborativo. Muitas vezes o professor regente, né, tem dificuldade, tem resistência, né, professor, por falta de conhecimento. E, né, junto com o apoio do trio gestor e o professor educacional especializado, eu acho que é uma maneira, né, eu acho não, isso daí pesquisas apontam, que é uma forma de estar desenvolvendo atividades pedagógicas que vão atender a todos os alunos da melhor maneira possível, que esse é o caminho da escola. Quanto ao trio gestor também, né, proporcionar o encontro do trabalho entre o professor de educação especial e a cada um dos professores regentes, como eu falei anteriormente, né, o trio gestor, ele dá essa garantia de que vai ter, né, organizar que esses encontros, eles sejam mesmo estabelecidos, né, e que ele tenha uma sequência organizada, né, não é que hoje tem um encontro e depois não tem mais, tem o planejamento, né, para que isso seja uma sequência de desenvolvimento, de crescimento da equipe escolar para a construção de ações. Preferencialmente a cada semana, isso foi tirado do documento, né, da Secretaria da Educação, levando em consideração as necessidades concretas dos estudantes e realidade da unidade escolar. Então, ter uma pauta para a reunião, o que vai ser discutido? Nessa reunião, nós vamos discutir a aluna Joana. A Joana, ela tem deficiência intelectual. O que o professor de matemática, ele apontou de dificuldade na aula com a aluna Joana? O que o professor especialista sabe sobre a questão do raciocínio lógico da Joana? Como que está acontecendo os processos dela de concentração, a memória? Como que eu posso articular atividades que vão ajudá-la a ter mais concentração? Como que eu vou articular na instrução e no desenvolvimento da atividade? Então, ter uma pauta, né? Não, isso leva para organizar. Então, eu vou trabalhar no aluno tal, ou eu vou trabalhar hoje como trabalhar a memória com os alunos com deficiência intelectual. Ou seja, temas, já está preparado uma reunião organizada. Os horários de articulação devem constar da rotina da unidade escolar, sendo possível utilizar as aulas de trabalho pedagógico coletivo. É muito importante que tenha uma ata, né? Mesmo porque a gente fala de portfólio de aluno, mas é muito interessante a gente ter um portfólio da realização pedagógica dos professores, principalmente na educação especial, porque dá a possibilidade da gente ver o nosso crescimento enquanto postura inclusiva dentro da escola, e também identificar as nossas dificuldades. Criar e proporcionar espaço para diálogo e discussão das questões relativas à educação especial na unidade escolar como um todo, com o envolvimento de todos os profissionais. Então, a escola propor, é muito importante, por exemplo, às vezes tem alunos com autismo que têm a seletividade na alimentação. É importante que as merendeiras participem, para ela compreender que não tem um porquê dela organizar o prato daquele menino, daquela menina, tem um porquê de colocar só o feijão e não molhar só o arroz, e não colocar determinados alimentos de algumas cores. Então, para compreender a especificidade dessa criança e desse jovem, com os agentes escolares, né, que no intervalo, para compreender que às vezes, quantas vezes acontece de ir na escola, mas ele fica correndo. É a forma, muitas vezes, que ele tem de se, como posso falar, de
descansar. Muitas vezes alguns descansam quietinho e para eles, para descansar, ele precisa correr. Então, são especificidades de cada aluno que isso ajuda, né, para compreender algumas particularidades de comportamento, né, e respeitar a pessoa como um todo. Organizar o tempo de trabalho e manter canais de comunicação com os pais, responsáveis, comunidade escolar, de modo a esclarecer sobre educação inclusiva e as práticas da inclusão voltadas e beneficiar o processo de ensino-aprendizagem. A família é muito importante dentro da comunidade, principalmente na educação especial, né? De mostrar os avanços, mostrar as possibilidades, mostrar aquilo que é possível junto com a família está fazendo. Se tiver dificuldade, né, nada melhor do que o pai e a mãe, ela conhece esse menino, essa menina, então ajudar nas dicas de ações e estratégias pode ser uma boa ação dentro da unidade escolar. Então, as ações devem ser organizadas e elaboradas individualmente, atentando às singularidades de cada estudante. Então, o professor especialista, ele tem que ter o plano, né, o plano de atendimento individual desse aluno, articulado junto com os professores, né, pensando na individualidade, porém, sempre atendendo, né, atendendo as singularidades, mas de uma maneira que ele faça parte do coletivo, né, então, que tenha uma intencionalidade, que a individualidade passe a coletividade, que a individualidade transforma a coletividade. Então, muitas vezes, como eu falei, a ação com um aluno específico, eu vou conseguir mudar muita coisa dentro de uma sala de aula e facilitar o trabalho do professor. Esse trabalho articulado também deve resultar na acessibilidade curricular, né? Então, acessibilidade curricular, o que seria acessibilidade curricular? Que a gente fala tanto, né, na questão de acesso, de adaptação curricular, de acesso ao currículo, de flexibilização do currículo, ou seja, oferecer oportunidades ao estudante de ter contato com todos os conteúdos curriculares sem que sejam reduzidos ou substituídos. Então, eu não vou dar uma atividade diversificada, mandar pintar uma árvore, enquanto eles estão aprendendo uma questão sobre a Grécia. Não, né? Não importa a dificuldade que meu aluno tenha, mas eu sempre propor que ele esteja presente ali no contexto da sala de aula. Isso é um crescimento individualidade, de coletividade de profissionais da unidade escolar, né? Então, quando o professor ele aprende a respeitar as diferentes formas de que as pessoas têm as diferentes formas de aprender, mas principalmente que eu tenho a capacidade de ensinar de diferentes formas, com certeza a prática ela muda e ela fica muito mais significativa. Nesse sentido, pensando em acessibilidade, né, então, tem o Desenho Universal da Aprendizagem, nós teremos uma formação sobre isso mais para frente, mas que levando isso para a sala de aula, né, para a unidade escolar, então, é responder às necessidades de diversos alunos, então, eu não pensar em um aluno, mas eu pensar na sala de aula, nos alunos como um todo, remover as barreiras à aprendizagem, então, se eu identifico que tem barreiras, não são as barreiras, elas não se baseiam na dificuldade da deficiência. A deficiência não é justificativa para não aprendizagem, né? O que acontece é que é necessário outros canais, outras formas para que essa aprendizagem ocorra. Então, um exemplo bem simples que eu dei, que é a questão da letra cursiva e a letra de forma, pode parecer nada, mas é uma barreira enorme para o aluno que tem essa dificuldade. Flexibilizar o processo de ensino. Então, eu pensar outras formas de ensino, se o meu aluno eu tenho um aluno que ele necessita de estratégia visual, de organização visual dentro da sala de aula, então eu propor aulas com vídeos, eu propor aula com cartazes, com imagens, com figuras, que vai ajudar outros alunos, mas que já faça parte do meu planejamento. Permitir aos alunos formas alternativas de acesso e envolvimento na aprendizagem, né? Então, utilizar a criatividade e sempre buscar outras formas, outros canais para que a aprendizagem ocorra. Reduzir a necessidade de adaptações curriculares individuais, contribuindo assim para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. Então, quando eu penso numa aula, numa atividade diferente para o meu aluno para chegar no objetivo que eu quero, eu não preciso simplesmente só fazer para aquele meu aluno. Mas talvez, por exemplo, o aluno ele precisa do apoio concreto, ele vai precisar de uma maquete, ele vai precisar construir, né, para sair do concreto para
abstrato. Então, eu proponho para a sala como um todo, eu proponho com pequenos grupos. Então, organizando isso, o professor especializado, né, o professor especialista, junto com o professor regente, com o apoio do trio gestor, pode fazer. Nós temos escolas aqui na nossa diretoria que já realizam esse trabalho, então é um trabalho que é possível. É um trabalho que é possível desde que ele tenha a organização, a intencionalidade, o planejamento e a operacionalização. Por exemplo, levando em conta a individualidade, eu tenho um aluno cego, não vou ler todo, mas é um aluno cego que ele está no processo de alfabetização, né? E também ele está aprendendo braille, ele não é alfabetizado no braille ainda. Então, o professor de sala de recurso, ele vai orientar que fique ali tentando o braille dentro da sala de aula. Nesse momento que ele não sabe o braille ainda, qual que é o melhor recurso? Que ele tenha um atendimento educacional especializado, né? Que essa aprendizagem do braille se dê na sala de recurso ou itinerância e que ele participe da aula, na aula ali com o conteúdo que está sendo dado, que ele não tenha assim, ele não saia do caminho que ele está, né? Para ele conseguir participar de tudo. Então, o caminho é ensinar o braille no turno inverso, para que nenhum dos dois conhecimentos seja subtraído do estudante. Então, na sala de recurso de itinerância no AE, eu dou essa garantia de direito dele aprender o braille, e na sala de aula eu dou o direito dele estar ouvindo, né, dele estar aprendendo o conteúdo que está sendo ensinado de forma adaptada, se for necessário, com material para ele. Eu tentei fazer uma proposta de roteiro, né, para identificação de elementos para um planejamento de ações, né, das ações iniciais colaborativas intencionais. É lógico que isso ele vai ser construído, né, um primeiro momento eu tentei fazer para tentar contribuir para o trabalho de vocês, para assim, né, o que fazer, o que observar na sala de aula, por exemplo. Primeiro, quando eu falei da acessibilidade, quando eu falei das 6 categorias que eu não ia falar, é muito importante que a gente tenha isso como um termômetro, né? Então, que eu tenho acessibilidade comunicacional, é a pessoa ter direito de se comunicar como ela consegue. Então, será que a minha escola está dando essa condição, né, do meu aluno se comunicar? Ele não é verbal, tem paralisia cerebral, eu estou dando para ele condição dele estabelecer a comunicação através de comunicação alternativa, eu estou conversando com ele, eu estou estabelecendo comunicação, outras formas, outros canais que se faça se comunicar. Meu aluno surdo, ele está tendo, né, oportunidade da Libras. Então, assim, tem um aluno com autismo que tem muita dificuldade na comunicação expressiva e receptiva. O que eu estou fazendo para que meu aluno desenvolva isso? Acessibilidade instrumental. Será que a escola está com os instrumentos para os meus alunos? Então, se meu aluno ele não consegue escrever com lápis normal, eu estou oferecendo para ele um lápis maior, né, com engrossador. Meu aluno ele não consegue usar borracha. Será que eu estou fazendo essa identificação e eu estou usando uma borracha de bastão para ele? Ele não consegue fazer atividade no caderno com a pauta normal. Eu estou fazendo a pauta alternativa para ele, ampliando a pauta do caderno, ou seja, eu estou proporcionando os recursos, os instrumentos da tecnologia. Nós vamos também fazer, o ano passado foi encaminhado um material sobre recursos e instrumentos, né, que eu tentei elaborar com fotos, com alguns recursos. A gente vai fazer também uma formação direcionada só a recurso, né, com a verba do PDDE é possível fazer a aquisição desses materiais. A acessibilidade arquitetônica, né? Talvez, às vezes, não consegue fazer arquitetura de tudo, mas, assim, os pequenos espaços, né? A rampa para ele, uma coisa da arquitetônica, por exemplo, o meu aluno está conseguindo se locomover em todos os espaços com a cadeira de roda, né? A biblioteca tem um espaço para que ele possa caminhar, o corredor tem espaço que ele possa girar a cadeira. Então, as identificações das barreiras. A acessibilidade programática que é velada. Será que no projeto político-pedagógico da escola, conste as ações que eu vou fazer com o meu aluno com cada tipo de deficiência? Né? A gente não pode esperar o aluno ser matriculado para a gente mudar a escola. A gente precisa, aos poucos, ir se preparando. Né? Quais as ações que a gente pode fazer para a escola?
E acessibilidade atitudinal, né, que é a mudança de atitude, o olhar sem preconceito, o olhar com respeito, o olhar com responsabilidade e comprometimento com o desenvolvimento humano. Então, eu fiz esse roteiro. Então, por exemplo, quem que é o estudante? Conhecer além do laudo e carteira escolar. Não existe nenhum programa de ações ou de instrumento que eu vá, por exemplo, orientar com recurso ou uma ação pedagógica se eu não conhecer meu aluno. Quem são os professores que atendem o estudante? É importante tanto o professor regente do conteúdo conhecer o professor especialista como o contrário. Como é formada a turma de estudante, quantos alunos, qual o perfil desses alunos, qual o local da sala que fica a sua carteira escolar, isso é muito importante. Para cada área da deficiência, o local onde senta, ele é muito importante. Se a sala de aula possui mobiliário ou recursos adaptados. Se ele faz amizade, se ele tem amigo, né? A escola é um local para a gente ser feliz, né? Então, tem muito cuidado com a vulnerabilidade de não ter amizade na escola. Muitas vezes ele, né, tem o autismo, ele está de boa ali sozinho, mas ele é respeitado pelos colegas. Se ele participa nas atividades em grupo, ele tem dificuldade, mas o que estou promovendo para que seja feita essa atividade? Se ao chegar à sala de aula o estudante cumprimenta a professora, se ele é acolhido pela professora e pelos estudantes, se ele dirige a sua carteira com autonomia, né? Se o local da sala de aula é fixo e organizado para o estudante. Isso é muito importante, principalmente para o aluno com deficiência intelectual, para todos. Por exemplo, o aluno com deficiência visual, ele precisa de baixa visão, primeiro a gente conversa com o aluno, mas ele precisa ter aquele lugar fixo que melhor ele enxerga, que vai ser com a luminosidade certa para ele, o local quando ele consegue enxergar na lousa, ou ele consegue prestar melhor atenção, porque o aluno com algum tipo de deficiência visual acaba perdendo, porque é muito auditivo, acaba perdendo a concentração. Então, é importante o aluno com deficiência física, se ele não tem a mobilidade, ele ficar no centro da sala, porque é mais difícil para ele fazer o movimento, né, para estar mudando. O aluno com autismo, ter organizado o seu local, para não ficar... Essa semana mesmo teve um caso que comentou que o aluno ele ficou nervoso porque tinha uma menina sentada na carteira dele. Então, vamos conversar com a sala, que essa carteira é dele, vamos sinalizar que a carteira é dele, para ele saber. Né? Então, o local são coisas, parecem básicas, mas que fazem muita diferença. Se ele utiliza seus materiais escolares, se ele demonstra autonomia com seus materiais, se não, o que, como ajudar. Depois, uma outra formação, tentar explicar melhor cada um deles. Mas, por exemplo, se ele não consegue, o professor já sabe disso, então chegar perto e falar assim, olha, só pega o caderno de matemática, vamos guardar esse outro material, né? Para ele, porque essa desorganização acaba influenciando na aprendizagem. Se ele realiza as mesmas atividades que os colegas, então o professor de sala de recurso vê que muitas vezes é uma atividade diferenciada, então por que está acontecendo isso, por que não está sendo acesso ao conhecimento curricular igual a todo mundo. Se ele recebe da professora os mesmos materiais dos colegas, né, o caderno, o livro, se ele consegue prestar atenção nas explicações da professora, se não, como que eu vou ajudar essa professora, porque a instrução é fundamental para que ocorra a aprendizagem, né? Então, esses canais é importante a gente identificar para estabelecer algumas outras ações. Se ele movimenta-se pela sala, ele não para quieto, mas ele não para quieto porque ele não consegue parar quieto ou porque a atividade não foi organizada e planejada para ele. O professor regente está interagindo, fazendo mediações com os alunos com deficiência, tanto quanto faz com os alunos com deficiência. E a avaliação pedagógica, né, que é importante, um exemplo, por exemplo, o desenvolvimento do processo da aquisição da leitura, da escrita e dos conceitos. Outra questão importante, agora é só exemplo, né, por exemplo, funcionalidade e incapacidade, funções e estrutura do corpo, atividade e participação. Por exemplo, a comunicação. Então, a gente identificar como que o estudante estabelece a comunicação receptiva e expressiva. Então, aluno com paralisia cerebral, eu mesma fui fazer avaliação em escola, não tem nenhuma comunicação verbal, tem tetraplegia, não tem nenhum movimento, porém compreendia tudo, né? Então, muitas vezes, por ter uma deficiência motora muito grande, por não ter a comunicação, os canais para ver o desenvolvimento dele fica mais difícil. O autismo, a deficiência intelectual, então,
é avaliar como que é o procedimento desse desenvolvimento. Avaliar os fatores contextuais, né, os fatores ambientais e pessoais. Então, a gente sempre, além de avaliar o nosso ambiente, né, então, o que a minha escola não está... Então, o meu aluno cego, ele não consegue ter mobilidade na escola, porque ele não consegue identificar os locais das salas. Então, colocar as salas com sinalização em braille, né? Então, para o autista, ele se perde. Então, vamos fazer a identificação das salas com imagem, igual o cartão para ele ter todo dia, para ele saber o nome de cada professor, na cada ambiente escola. Então, aqui eu retratei, trouxe a imagem da figura da acessibilidade, porque quando eu torno a escola mais acessível, né, que não é só questão de barra, de rampa ou de rampa, mas assim, se eu deixo ela sinalizada, eu deixo uma sala de aula organizada, né, se eu planejo as instruções da forma como vou dar a minha aula, não vai só ser para aquele aluno que eu planejei na individualidade, ela vai ajudar como um todo na coletividade. E aqui eu trouxe só um quadro também, né? Que assim, eu também estou construindo, a gente vai construindo junto. E assim, ali eu coloquei, né? Avaliar o tipo de comunicação, como que ele se comunica, o que está facilitando essa comunicação, o que está dificultando e qual a estratégia de recurso que eu vou utilizar. E aí eu coloquei, né? Assim, itens, por exemplo, comportamento, quais os comportamentos nas diferentes situações. Então, o aluno ele é mais agressivo, é na hora do intervalo, ou quando mexe nas coisas dele. Então, a gente começar a observar esse comportamento, não que ele tenha um comportamento agressivo, mas o que está sendo gatilho para que ele tenha esse comportamento, né? Por outro lado, é um aluno que gosta de passear pela escola e já identificou onde cada um chega. Então, o que eu posso fazer? Pedir para ele dar um recado, né, para ele fazer pequenas tarefas, para ele poder estar melhorando essa questão. Então, qual a estratégia de recurso que eu vou fazer? A questão da locomoção, né, como que é a locomoção e como que está sendo a locomoção dele na escola, quais as barreiras. Então, o cadeirante está conseguindo ir na biblioteca, ele está conseguindo participar da educação física, na sala de aula ele consegue sair com a cadeira, ou ele está sentado no canto. Então, assim, reconhecer essas questões. A habilidade motora, né? Então, muitas vezes tem a dificuldade motora, não consegue copiar da lousa, mas está ficando sem a matéria. Então, o que eu vou fazer? Né? Dar a matéria para ele não ter essa ansiedade de tentar copiar, mas já dar o resumo da aula para ele, registros menores, registros com alternativas. Então, eu trouxe só questões, no próximo encontro a gente pode estar discutindo mais. A questão da deficiência visual, qual que é a perda dele, se é deficiência baixa visão ou se é deficiência visual. A baixa visão existem vários níveis, várias formas, muitas vezes para alguns a claridade é importante, para outros a claridade prejudica, para uns sentar no meio da sala é melhor, para outros sentar mais para o lado. Então, principalmente nessa questão, pergunta para o aluno se ele está confortável, se está bom para ele, quais os recursos que seriam melhores. A compreensão, né? Então, a questão aí da compreensão, como que ele entende as comandas simples ou complexas, então como que eu tenho que mudar, né? Então, não adianta nada, se ele tem a dificuldade nas comandas complexas, eu todo dia dar instruções complexas para ele, mesmo que a atividade seja muito simples, como, por exemplo, achar 3 palavras no caça-palavra. Se eu falasse para ele, ó, abra seu caderno, pegue a folha que eu coloquei na sua carteira e procure a palavra bola, caneca e pato. Tudo bem? Atividade super simples, que a gente, com a avaliação pedagógica, ele conseguiria fazer, porém a estratégia da instrução não foi. Então, ele não consegue muitas vezes fazer, não porque a atividade está difícil, mas porque a instrução ela foi em várias etapas. Então, tem a dificuldade. Então, ó, João, olha, tá vendo? Pega aqui, ó. Aqui tem um caça-palavras, você vai achar primeiro a palavra bola, tá bom? Acha que depois você vem aqui que eu falo a próxima. Ou às vezes já dá as duas. Essa forma que dá a instrução é muito importante. Como que é o desenvolvimento da leitura e da escrita, isso é muito importante para o planejamento, tem muitos alunos que não são alfabetizados, eu acho que a gente não pode discutir uma função da escola,
conhecimento, e a alfabetização ela é a porta de entrada para outros conhecimentos e a porta de entrada também para o fracasso escolar, se a gente não tomar uma providência em relação a isso. Então, se o aluno ele está com uma defasagem nas questões da alfabetização, quais as estratégias, quais recursos, como que eu vou colocar ali nas minhas ações da escola para que ele avance no processo de leitura e de escrita. E a interação social, né? Como se dá essa interação social dentro da escola, porque o comportamento social também é aprendido e a escola é um lugar para a gente aprender, né? Mas também um lugar para a gente se sentir bem, ser respeitado e ser feliz. Para finalizar, eu trago uma frase, né, para a gente pensar que a essência de ser professor é ensinar o conhecimento produzido historicamente com vistas à emancipação humana. Como professor, temos clareza desse compromisso? Então, a gente tem que ter esse compromisso, primeiro, sempre a ideia de que todos são capazes para aprender. A deficiência, de maneira nenhuma, pode ser justificativa para não aprendizagem. Mas também todos nós temos a capacidade de ensinar, né? Então, a gente planejar, a gente conhecer nosso aluno, para dar condição para que todos aprendam. E para encerrar, eu trouxe umas imagens, né, para propor também o nosso papel. Será que a gente está promovendo a inclusão ou a exclusão, né? Então, ali tem as duas imagens do menino com a bola sozinha, observando o grupo. Embaixo, aqui, em todas os slides, eu usei a imagem da acessibilidade, né, que eu utilizava. E essa também, né, a imagem que, para quem acha que acessibilidade é coisa de cadeirante, acessibilidade é um direito de todos. Para quem acha que acessibilidade é só rampa, porta, barra, não. Acessibilidade é o caminho facilitador, é a forma de dar possibilidades para as pessoas com deficiência, né? E como diz uma frase, torna as pessoas, para todo mundo torna a vida mais fácil, mas para ele torna possível. E isso também na aprendizagem. Se eu não der o acesso curricular para ele, se eu não der o acesso para ele das questões escolares, com certeza a dificuldade dele vai ser maior, tá bom? Muito obrigada a todos e coloco-me à disposição para qualquer dúvida que for necessária. Boa tarde a todos, sou a Janaína, sou PCNP da Educação Especial aqui da Diretoria de Ensino de Sorocaba. E hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a implementação do ensino colaborativo aqui na Diretoria de Ensino de Sorocaba. Bem, tivemos aí as apresentações da Rosenilda, nossa dirigente, da nossa supervisora Silmara, depois tivemos a apresentação também do ensino colaborativo da nossa PCNP, também da Educação Especial Miriam, e agora eu vou conversar mais um pouquinho com vocês a respeito desse ensino colaborativo. Quando a gente fala em implementação, a gente quer pensar, nos remete a pôr em prática, né? Tudo que é novo, no começo assusta um pouco, e nós temos que pensar quais as maneiras de viabilizar essa implementação. Se vocês olharem essa figura, que está aí logo ao lado onde está escrito implementação, nós vemos dois professores, algumas crianças, né? Tem um cadeirante, uma criança usando apoio de uma lupa, um tablet. Nós olhamos todos esses estudantes e nós vemos dois professores. Se nós analisarmos essa imagem, nós não sabemos diferenciar quem é o professor do AE e quem é o professor regente da sala. Então, a intenção é essa mesmo. Você olhar para essa nova configuração da sala de aula, dentro do ensino colaborativo, e você não saber quem é o professor regente e quem é o professor do EE. Eu deixei uma frase de sensibilização, na verdade, para que nós possamos refletir o que vem a ser, né? Ensino colaborativo. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Porque quando nós vamos rápido, é um provérbio africano, nós vamos sozinhos, nós conseguimos chegar mais rápido, né? Não temos que ficar puxando ninguém, olhando se a pessoa ficou para trás. Mas quando nós almejamos chegar rápido em algum lugar, em algum momento dessa caminhada, nós podemos cansar. Então, por isso que eu coloquei. Se quisermos ir longe, temos que ir em grupo.
Porque um dá força para o outro, um dá ânimo para o outro, um vai motivando o outro, e assim nós chegamos no nosso objetivo comum. Uma frase aí para reflexão. Trouxe hoje para vocês uma indicação literária. Na verdade, no ano passado, eu e a Bel já indicamos esse livro. É um livro que trata o ensino colaborativo de uma maneira de fácil entendimento, né? Aborda as várias, ele dá várias opções de como você implementar na sua escola o ensino colaborativo, mas ele trata de uma maneira leve, com ilustrações, é um desenho, é um livro que de fácil entendimento, sabe? Não tem uma literatura rebuscada. Qualquer pessoa que, mesmo que não eu trago hoje para vocês uma indicação literária, que é o que é ensino colaborativo, da Vera Lúcia Messias e da Ana Paula Zerbato. Esse livro, ele trata o ensino colaborativo, tem uma leitura bem fácil, traz ilustrações de fácil entendimento, e esse livro, eles se basearam também nessas escritoras para fazer o nosso ensino colaborativo que nós estamos usando no Estado. E aí, como trabalhar colaborativamente? Complicado, né? Desenvolver um trabalho colaborativamente. Mas a chave para desenvolver práticas colaborativas efetivas é que ambos os professores devem conhecer todo o currículo, elaborar o planejamento em conjunto, além de possuírem habilidades interpessoais favorecedoras, competência profissional, compromisso político, de forma que possam trocar experiências e saberes para o atendimento às necessidades dos estudantes. É importante lembrar que o papel do diretor é imprescindível para a efetivação desse processo, pois ele viabilizará condições efetivas para planejamento e execução das atividades que envolvam apoio administrativo. Juntar na mesma sala 2 tipos de professores pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando os profissionais são formados de que uma forma autônoma conduz o ensino com responsabilidade em suas salas de aula. Talvez o desafio maior para os professores desenvolverem práticas inclusivas seja saber compartilhar um papel que tradicionalmente foi individual. Então, quando nós entramos ali para fazer uma graduação, nós temos aquela ideia que eu fazia a gestão da minha sala de aula sozinho. Então, eu entrei na minha sala, o controle é meu, eu fecho a sala, eu faço do jeito que eu quiser. E a partir do momento que você começa a pensar, ter que dividir a sala com outra, dividir o seu armário, os espaços, os materiais, nós vamos ter que eliminar essas barreiras, né, que nós já trazemos desde a nossa formação. Quando nós íamos para a escola, a professora estava lá sozinha, salvo quando tinha um estagiário, alguém assim, dentro da sala de aula. Mas era só ela, a gente só escutava o comando dela. E com o ensino colaborativo, ele veio para quebrar isso. É um professor colaborando com o outro. E elaborando planejamento. E o importante, habilidades interpessoais, né? Eu saber ouvir, saber falar, ser educado, ser cortês, mesmo que eu não goste de algo, saber falar, né? Então, é importante, imprescindível isso para o ensino para trabalhar colaborativamente. E os diretores, eles podem ajudar, né, viabilizando condições para o planejamento, né, ajudando nos horários, de repente os professores não pensaram em que horário que vão fazer esse planejamento, e o diretor vai dando suporte, oferecendo caminhos. Ensino colaborativo. Em um modelo colaborativo, os professores da educação comum e especial devem juntar suas habilidades, seus conhecimentos e perspectivas à equipe, procurando estabelecer uma combinação de recursos para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, aprendendo uns com os outros, garantindo com essa relação positiva a satisfação das necessidades de todos os alunos. Os professores do ensino comum trazem especialização em conteúdo, ao passo que o da educação especial são mais especialistas em avaliação, instruções e estratégias de ensino. Entretanto, a meta do ensino colaborativo deve ser proporcionar a todos os estudantes da classe tarefas apropriadas. Então, está lá no desenho, professor especialista mais professor do ensino comum. Então, eles devem juntar suas habilidades, né? O professor do ensino, o professor do AE, ele tem mais habilidade nas avaliações e traçar estratégias, e o professor
da classe comum, ele é mais especialista em currículo. Então, junta a experiência de um com a experiência do outro, em prol do bem comum, que todos os alunos tenham tarefas apropriadas. Um momento importante para que esse ensino colaborativo ocorra verdadeiramente: planejamento. Planejamento deve não só garantir o apoio adequado para os professores. Um momento muito importante para que o ensino colaborativo aconteça é o planejamento. O planejamento deve não só garantir apoio adequado para que os professores possam sustentar novas iniciativas, mas também ser contínuo, para permitir que sejam revisados os progressos do aluno, que se viabilizem ajustes, desenvolvam estratégias e reavaliem os estudantes e as práticas dos docentes. Momentos de parada para reflexão. Os diretores têm papel de liderança extremamente importante para facilitar e apoiar essa empreitada. O ensino colaborativo pressupõe oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional do professor. Por isso, motivação, compromisso e participação voluntária são ingredientes importantes para o sucesso do ensino colaborativo. Então, é primordial que os professores parem, tenham esse horário de planejamento e que, em dado momento, seja bimestral, eu não sei como vocês vão fechar aí, né? Vocês parem para revisar o progresso dos alunos e que ajustes nós vamos precisar fazer. E dentro das nossas estratégias, elas estão servindo, estão sendo apropriadas, meu aluno está conseguindo se apropriar daquele conteúdo que nós estamos passando, nós vamos rever essa estratégia, como nós vamos fazer? Então, esse nós chamamos de tempo de planejamento. Os professores precisam de um tempo, de preferência semanalmente, para planejarem, compartilharem e discutirem ideias. Principalmente se o professor da educação especial não fica o tempo todo na sala de aula com o professor do ensino comum. O momento de planejamento comum permite ao professor da educação especial saber como está o andamento do trabalho em sala de aula, quando esse não está presente. Lhe dá a oportunidade de sugerir adaptações e estratégias para o ensino dos alunos público elegível da educação especial. Neste horário, os professores devem priorizar demandas do ensino colaborativo, a fim de não perderem o foco. É necessário estruturar e valorizar esse tempo de planejamento, pois sem esse momento o ensino colaborativo se perderá e o insucesso virá. Então, esse tempo de planejamento, ele tem que ser feito semanalmente. É importante que vamos sentar às terças-feiras, em tal horário, para planejar o ensino colaborativo. O ensino colaborativo, ele tem 3 fases, né? A paquera, o namoro e o casamento. A paquera quando tá paquerando, dá só umas olhadinhas, né? Fica pensando se faz, se não faz, se vai namorar, se não vai. Aí já passa para o namoro, já começa a conversar um pouco mais, já fala dos seus sonhos, quais são os seus interesses, suas perspectivas. E aí vem o casamento. O casamento é um período que, pelo menos deveria, né, haver mais conversas, você falar dos seus sonhos, como vamos fazer para chegar lá. O ensino colaborativo é isso. São 2 professores na mesma sala, é quase que um casamento. Tem que compartilhar os anseios, aquilo que eu não estou gostando, que hoje não achei que não deu certo, sair insatisfeito, porque nós, enquanto docentes, tem dias que a gente sai da sala e fala, nossa, parece que meu aluno não entendeu aquilo que eu quis passar. E pelo menos eu voltava para casa e ficava pensando, nossa, como que eu vou fazer? Aí no outro dia, vou traçar outro caminho. Então esse tempo de planejamento é para isso, falar, olha, sentar com o seu par ali e falar, olha, eu achei que essa estratégia não funcionou. Eu achei que um aluno ou 2, porque o objetivo comum é que todos entendam a matéria, o conteúdo, né? Eu achei que tal aluno ficou meio perdido na aula, então acho que nós devemos retomar, de repente abordar uma outra estratégia para que ele entenda. E aí, a gente tem que saber compartilhar, escutar, saber ouvir. Se houver algum desajuste, pedir ajuda para a gestão. Outra coisa primordial, separar. Se eu vou estar como regente naquele momento ali, né? Se eu vou estar à frente, conduzindo a sala,
você pode me ajudar trazendo material? De repente vou precisar de sulfite, canetão, dividir esse trabalho, porque senão pode ocorrer de acontecer o quê? Ah, que trabalho colaborativo é esse? Eu estou dando a aula toda aqui, nós montamos junto, mas eu estou dando aqui e a pessoa vê e não está fazendo nada. Então, enquanto um está ali ministrando conteúdo, o outro vai circulando pela sala, olhando se os estudantes estão aprendendo, estão conseguindo abstrair todo aquele conteúdo, dando este suporte. E depois, na próxima aula, pode ser trocado. Outra coisa importante, esses pares de professores, eles podem ser trocados no próximo bimestre, não precisa ser aquele mesmo par o ano inteiro. Se estiver dando certo, se vocês quiserem continuar, ok, mas pode ser mudado. Papéis e responsabilidades. Muito importante, como eu falei agora há pouco, né? Saber quem vai trazer o material, hoje é dia de quem ficar à frente e ministrar a aula. Para o trabalho efetivo do ensino colaborativo, é necessário que 2 professores estejam em pé de igualdade. Assim, tanto o professor do AE como o professor especialista precisam ter claros seus papéis e responsabilidades, bem como responsáveis pelos avanços acadêmicos de todos os estudantes da sala. No ensino colaborativo, não há espaço para hierarquia. Cada professor deve contribuir com suas habilidades e realizar um trabalho conjunto para somar o melhor ensino dos estudantes. Público elegível da educação especial. Os gestores, por sua vez, devem oportunizar espaços de tempo, de planejamento, saber ouvir e estarem abertos para os momentos de superação de obstáculos. Então, eu coloquei essa imagem aqui porque eu acho que ela tem tudo a ver, né? Tive uma ideia, né? Alguém abraçou essa ideia ali comigo, subiu, né, na escada para me ajudar. E tem outra ali embaixo. Então, para colocar essa pecinha que está faltando, porque de repente eu não consegui entender que essa pecinha que faltava. E o outro, meu outro amigo, meu companheiro de profissão, professor lá, que está trabalhando comigo, ele já entendeu que falta é aquela pecinha que encaixa ali. E aí o diretor vai oportunizar esses momentos, né? Direcionar, olha, vocês estão com problema, estou percebendo que vocês estão com problema nisso, vocês precisam acertar isso. Então, já falamos um pouquinho dos papéis e responsabilidades, mas para o trabalho efetivo do ensino colaborativo é necessário que 2 professores estejam em pé de igualdade. Assim, tanto o professor do AE como o professor especialista precisam ter claros seus papéis e responsabilidades, bem como responsáveis pelos avanços acadêmicos de todos os estudantes da sala. No ensino colaborativo não há espaço para hierarquia. Cada professor deve contribuir com suas habilidades e realizar um trabalho conjunto para somar e melhorar o ensino dos estudantes público elegível da educação especial. Os gestores, por sua vez, devem oportunizar espaço para tempo de planejamento e saber ouvir, estar aberto para momentos de superação e obstáculos. Então, o ensino colaborativo não tem espaço para hierarquia. Cai por terra aquela fala, minha sala, né? Então, começa a ser a nossa sala, não é meu aluno, são nossos alunos, não é o meu sucesso, é o nosso sucesso. E também, se vier o insucesso, será o nosso insucesso. Então, é tudo compartilhado. Os anseios, as perspectivas, as estratégias, os momentos de fala. E é engraçado que, quando se tem esse tipo de trabalho, o professor começa a se conhecer até pelo olhar. Quando um não está gostando de uma coisa, não precisa nem falar. Porque com o tempo vai surtindo tanta habilidade, tanta afinidade, desculpa, que os professores começam a fazer troca de olhares e um já sabe que aquele aluno ali não está entendendo, não precisa falar. E esse modelo de ensino colaborativo, ele é muito bom, porque, como eu falei no começo, você entra na sala de aula com essa configuração, 2 professores, você não sabe quem é o professor do AE, quem é o professor comum. E também não sabe quem é o estudante público elegível da educação especial. Estão todo mundo em equidade, todo mundo no mesmo em pé de igualdade, como falou o escritor Arguelles. Tá bom? É importante mantermos, né, como falou, uma comunicação assertiva. Saber falar, saber ouvir, porque para trabalhar em grupo, colaborativamente, não é uma tarefa fácil.
Então, saber ouvir, saber falar, usar as palavras corretas, né? Palavras que não são grosseiras. Lembrar que nós estaremos no ambiente profissional. Então, o que tem que primar, nós temos que primar pelo profissional. Então, usar palavras que não sejam grossas, falar do melhor jeito, não falar dentro da sala de aula, aproveitar esses momentos de planejamento onde nós vamos parar e conversar. Olha, tal dia aconteceu tal coisa, foi difícil para eu me segurar, me segurei, mas tem que falar. Então, assim, é como um casamento, nós temos que falar aquilo que está surtindo efeito e o que não está, o que está nos incomodando e o que está nos deixando feliz, porque o outro precisa saber, né? Os momentos que nós estamos nos sentindo bem, estamos nos sentindo felizes. Só para terminar, só gostaria de falar alguns princípios aí do ensino colaborativo, que é a paridade. Então, os dois professores têm a mesma importância. Objetivos mútuos, que são o aprendizado de todos os alunos. E a responsabilidade. Os dois professores têm a mesma responsabilidade pela sala de aula. Hoje nós vamos parando por aqui, porque nós estamos em processo de implementação. Então, nós vamos aos pouquinhos. É como a construção de uma casa. Hoje nós fizemos a base, e aí nós paramos e olhamos. Será que ficou bom? Será que nós usamos os materiais corretos, as estratégias corretas? Aí já podemos planejar a subida das paredes. É como a construção de uma casa, porque se nós fizermos tudo rápido demais, pode ser que no final a gente chegue no final da construção e fale, poxa vida, não coloquei janelas. Então, essa pausa, em todos os momentos que a gente, como nós falamos, né? Planejamento, discutir as práticas, de que forma nós vamos fazer, está dando certo, não está, é necessário, não podemos fazer tudo correndo. O ensino colaborativo, ele depende desses nossos momentos de paciência, de respiro, de repensar nas nossas ações, repensar se o meu aluno está aprendendo. Se vocês colocarem tudo isso aí em prática que nós colocamos, é difícil. Como a construção de uma casa, dá trabalho. Você fazer a base, você precisa cavar ali, ver o melhor lugar, ver o nivelamento, como é que tá, se eu posso fazer ali. Dá trabalho, tem muita coisa para ver ainda, para estudar. Mas devagar, traçando aí os objetivos, fazendo da forma que se deve fazer, planejando, parando, pensando, revendo, escutando e falando aquilo que você acredita de ideia, porque às vezes você traz ideias boas, mas você fica ali calado. Depois fala, poxa vida, eu poderia ter falado. Como a última imagem que eu coloquei. Você pode pôr para nós aí, por favor? Essa imagem da lâmpada. Alguém teve uma ideia, mas precisou de alguém para segurar essa ideia, né? Alguém que foi com ele ali e está segurando. E outra pecinha de encaixe. De repente eu não tinha visto que essa peça era necessária ali. Não tinha parado para pensar. E o meu outro docente que está comigo na sala de aula, ele já pensou. E aí encaixou e deu certo. Então hoje eu vou parando por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Desejo que tenha sido uma boa reunião, uma boa formação. E até a próxima formação. Beijo no coração de todos.